Programa Espírita Quarta Dimensão. O Brasil conta com mais de 3,8 milhões de adeptos do Espiritismo. Seus simpatizantes contam-se também aos milhões. A doutrina espírita como ciência vem colaborando na ajuda para que o ser humano entenda ainda mais Deus, sua natureza e nós nesse contexto. Com o avanço tecnológico, as descobertas sobre o mundo espiritual ganharam um cenário de estudos incansáveis. O próprio corpo humano e sua evolução, tendo como ponto essencial a sensibilidade de identificar elementos que comprovam a existência de um universo paralelo ao nosso. Vidas e outros planetas, reencarnação, mediunidade, são tantos os assuntos que ganham dimensão nesse universo de informações. Com isso, a sociedade organizada já entende a colaboração que vem dando à doutrina espírita no seu aspecto psicossocial, proporcionando bem-estar a todos. O programa Espírita Quarta Dimensão parabeniza a todos os espíritas e seus simpatizantes. Que cada um possa de fato se tornar um propagador das verdades eternas. Afinal, somos os filhos de Deus, um projeto feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Nestor João Mazotti nasceu em Pindorama em 1937. Foi um expositor espírita brasileiro que presidiu a Federação Espírita Brasileira entre os anos 2001 a 2013. Formado em odontologia em Araraquara, exerceu a profissão por apenas um ano. Logo após, atuou como funcionário público fazendário em Fernandópolis e São Paulo. Durante essa gestão, frente à FEB, modernizou o parque gráfico da editora, assim como a criação de novas capas para os livros espíritas. No final de sua gestão efetiva pela FEB, houve a desativação da gráfica, iniciando assim as impressões feitas por terceiros. Afastou-se da presidência para tratamento de saúde em 2012 e, em definitivo, em 2013. Durante seu mandato, comemorou o bicentenário de Allan Kardec em 2004 e o centenário de Chico Xavier em 2010, realizando assim datas que marcassem épocas no Espiritismo. Também comemorou a gestão aos 50 anos do Pacto Áureo. Nestor desencarnou em Santa Lúcia, no hospital, e em Brasília. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença de Jacira Matias, Sociedade Espírita Lírio do Vale, AD Pará. Sempre contribuindo aqui com o nosso programa, desenvolvendo assuntos que você, telespectador, sugere. Nós estamos fazendo o nosso papel. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui para a gente compartilhar informações importantíssimas para os nossos esclarecimentos a nível de espiritualidade. Informações do dia a dia. Sabe por quê? Muitas pessoas já reconhecem. Somos espíritos imortais. Ninguém morre, só transfere de endereço. E uma das coisas bonitas de se saber isso, Jacira, é que a gente até entende a saudade que sentimos das pessoas que partiram. Alguém partiu aí da sua casa? Conhecido, parente, laços afetivos da alma? E aí vem aquela pergunta:
eu posso me encontrar com esta pessoa no desdobramento do sono? Se eu fizer uma prece a Deus e dizer, Deus, eu quero encontrar fulano e beltrano, eu posso fazer isso? Antes de passarmos para a questão do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda a questão das evocações. Você pode fazer sim, mas vem aquele detalhe, você conhece tudo? Conhece as leis de Deus? Então não fique frustrado com algumas coisas que até mesmo a gente não entende. Mas o Espiritismo está aí para consolar e esclarecer. Então vamos à nossa questão do Livro dos Espíritos, 416. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato de sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhes e dizer-lhes tal coisa. Oportuna a pergunta. Já era oportuna lá nos dias de hoje, mais ainda. E eis a resposta dos imortais. Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta e, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência, entregando-se às paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Quer dizer, pode acontecer ou pode não acontecer, e isso está ligado, sabe o que, querido telespectador? A evolução de cada um. Jacira Matias, o que você trouxe aí para os nossos telespectadores curiosos, saudosos? Como você falou no início da apresentação, é uma pergunta que todo mundo se faz, né? A gente vê sempre pessoas querendo esse contato, principalmente com os desencarnados, ou também fazer visitações. A gente abordou aí a questão de falar com alguém, né? Mas também, vamos supor, se você tem vontade de conhecer um local e não é dado a oportunidade aqui na matéria de você conhecer tal local, aí você projeta na sua mente que à noite, quando dormir, você vai até aquele local porque você gosta muito, ou quer achar algum tesouro escondido por aí, né? Porque tem muita gente também que faz isso, né? Tem esses tipos de pensamento. E o Livro dos Espíritos é bem claro quando fala que nós somos pensamento, nós somos sintonia e por isso nós vamos nos ligar a diversas situações, a diversos tipos de desejos e vontades que nós vamos deliberando. Essa questão de você, que eles colocaram, a gente pode falar com alguém, pode marcar um encontro, e aí eu vou te confessar e confesso a vocês, queridos telespectadores, eu já fiz isso na minha adolescência. Eu marquei um encontro com meus primos lá na calçada de casa, mas eu conto para vocês o que foi que aconteceu. Vou contar para vocês no final. E aí, essa questão que ele fala, eu penso, logo eu vou executar. Quando nós estamos libertos, claro, e ligados ainda por esse cordão fluídico, porque ainda estamos reencarnados, e nós temos uma liberdade relativa no plano espiritual, nós vamos nos encontrar em realidades diferentes. Situações que eu estou envolvido aqui na matéria, no corpo carnal, que de nada tem de importante quando eu estou liberto no plano espiritual, onde eu tenho realmente as tarefas, outras coisas a desenvolver, trabalhos, pesquisas, estudo, auxílio, tem tanta coisa para fazer e que são
às vezes muito maiores e edificantes do que aquele simples desejo que eu queria, que era de conhecer em determinado lugar, ou falar para alguém, ou visitar alguém também encarnado ou desencarnado. Agora vai muito. Alguém pode dizer assim, mas Jacira, eu já ouvi casos que tem espíritos que vão para as festas, não vão, Douglas? Sim. Que vão se divertir, que vão para a balada. Existe? Existe. Questão de sintonia, de ligação de pensamento, ter afinidade nos desejos, né? Então, a gente vai encontrar sim na espiritualidade espíritos que estão organizados pelas suas afinidades, grupos afinizados de acordo com a sua afinidade, seu querer, seu desejo, né? Então, é possível da gente fazer esse encontro? Mas nem sempre é a medida que nós colocamos enquanto estamos em vigília, né? A gente vai observar que tem coisas maiores, mais importantes. Às vezes nós voltamos do plano espiritual felizes demais, né? Nós voltamos assim sentindo um conforto, né? Dando bom dia, enfim. Mas tem vezes que pessoas relatam que vêm mal-humoradas de lá. Tem gente que volta correndo de lá, fugiu para cá, para o plano material, devido às situações que foram expostas na espiritualidade. Então, meus amigos, depende muito do seu objetivo e a gente acaba descobrindo que a espiritualidade, a dimensão, a parte espiritual tem mais propósitos, mais amplitude do que o que a gente imagina e idealiza quando estamos em vigília. E Jacira, mas antes eu vou lembrar ela, né, que ela tem que contar o final da história dela. Às vezes, as pessoas, elas fazem certos pedidos da boca para fora. Não é a realidade de fato da alma. Por isso que quando dorme, se encontra em outra realidade, que é realmente a realidade verdadeira do seu espírito. Uma vez, uma amiga nossa frequentou um tempo a Sociedade Espírita Livre do Vale. Ela queria encontrar com o pai dela. E sempre ela dizia, Douglas, eu oro para querer me encontrar com meu pai e nunca me encontrei com ele. Eu perguntei, mas por que tu queres te encontrar com teu pai? Ela ficou calada. Como tem as reuniões mediúnicas, depois eu fiquei sabendo, através do seu espírito amigo, que ela queria encontrar-se com o pai dela para que ele ajudasse ela a arranjar um namorado. Olha só. Aí eu perguntei para ela, vem cá menina, por que tu queres te encontrar com teu pai? Ela ficou toda desconfiada. Ela disse, não, Douglas, eu vou te confessar. É porque como eu sei que ele já morreu, mas a morte não existe, eu queria que ele desse uma forcinha para ver se, poxa, eu quero namorar. Eu disse, mas veja lá o que você pede. Você sabe a condição do seu pai? Como é que ele está no mundo espiritual? Olha, gente, de tanto ela insistir, porque quando nós insistimos num assunto, muitas das vezes aquilo acontece e nem sempre é o esperado. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Foi o que aconteceu. E uma dessas reuniões mediúnicas do Livre do Vale, ela estava presente, porque ela já se tornou uma frequentadora, teve a oportunidade do pai dela comunicar-se. E disse, o que tu queres comigo? Olha, eu não virei anjo não. E quando em vida, vocês não eram ligados a mim, pelo contrário, às vezes vocês me expulsavam de casa. Não pensas tu que eu vou arranjar o dito namorado para ti, porque eu não tenho condições. Então veja lá, ele não falou com ela através do desdobramento do sono, sabe por quê? Estavam em frequências diferentes. Então a gente tem que entender muito bem essa questão 416. E espero que vocês leiam isso que está em O Livro dos Espíritos. E para nós não nos demorarmos muito, porque o assunto é realmente intrigante, me conte e conte para os nossos telespectadores como foi aí. Combinaram-se para encontrar no desdobramento de sono e o que foi que aconteceu? Antes só um pouquinho, lembrei de uma outra situação que eu já li
pessoas que desencarnaram e a outra quer se suicidar para encontrar com ela. Ah, isso tem. Né? Forçando esse encontro, não nem é uma visita, né, de encarnado, já quer exterminar aqui essa tarefa para poder se encontrar. Aquilo que você falou, frequências diferentes, né? Então, é um assunto mesmo palpitante, bom da gente conversar, porque isso vai puxando vários assuntos, né? Mas quando eu era adolescente, eu dormia com os meus primos, quando meu tio viajava, então a gente fazia aquela noite do pijama, né, com a minha tia e tudo mais. E a gente marcava de... todos eram quase todos médios ostensivos num quarto só, imagine aí. E aí nós marcamos de nos encontrar na calçada, lá embaixo, né? A gente estava no andar de cima. E aí, disse, olha, então a gente vai dormir e vai para lá direto e se encontrar, tudo bem. E aí quando eu dormi e eu estava com essa intenção, então eu saí do quarto, eu desci as escadas e... Sim, e desci e fui para sair da casa. Só que, infelizmente, a não vigilância e o que a gente pede, né? Eu me deparei com 2 espíritos menos esclarecidos que agarraram os meus braços, né? Já tentando me levar para um outro local. E quando eu me vi naquele desespero daqueles 2 espíritos forçando o meu braço, né? E querendo me levar dali, não vi nenhum primo, né? Para me socorrer. Eu acabei retornando uma fuga para o corpo de carne e voltei rapidamente, mas vim com toda a memória da experiência que eu fiz, entendeu? Então isso para mim foi válido, porque a gente às vezes tem que saber o que a gente pede e como se comportar no mundo espiritual. Mas já tive sonhos, te permito aqui contar um pouquinho, agora na idade madura, que já me vi várias vezes ministrando palestras no plano espiritual, junto com você, entre outros da Sociedade Espírita Lírio do Vale. E quando acordei, agradeci muito a Deus por eu ter entendido e ter convicção do trabalho que a gente faz, Douglas. Fiquei muito grata de poder estar naquele local a trabalho. Você tem que conhecer a sua evolução. Porque você tem que ser uma única pessoa, um único indivíduo, tanto em espírito como na carne. Porque existem pessoas que têm 2 personalidades. É uma coisa na carne e é uma coisa em espírito. Personalidade. O espírito é um só. E aí que dá essa confusão. Então nós devemos nos conhecer, o famoso conhece-te a ti mesmo, para que aquilo que você realmente pedir antes de dormir se realize. Mas sabendo também que possivelmente você pode não encontrar o outro, mas encontrar situações favoráveis que venha a acrescentar ainda mais a sua evolução, tá? Vamos trazer de novo esse assunto, tá? Porque tem muita gente aí que, como nós falamos no início, está com saudade, quer saber como é que está, e tem possibilidade. Allan Kardec, como eu falei no livro dos Médiuns, no capítulo das evocações, ele aprecia esse assunto, você pode, mas conheça o seu grau de evolução e, mais uma vez reforçando, procure saber se você realmente é a mesma pessoa quando está no estado de vigília, quando você está na carne e quando você está em desdobramento. E tem pessoas que vão, a partir desse assunto agora, querer saber como é que faz para lembrar de toda essa situação, né, Douglas? Ah, sim. Né? Poxa, eu não me lembro de nada. Como é que eu faço para me lembrar? Então isso fica como proposta de outras vezes, né, Douglas? Com certeza. Vamos retornar esse assunto. Como é que eu posso me lembrar do meu desdobramento? Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Dando seguimento ao nosso estudo, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto.
galera, mais um Clube da Alegria Espírita, falando ainda sobre o Dia do Livro dos Espíritos, 18 de abril, hein? O livro que tem muitos conhecimentos, falando da relação do mundo material, mundo espiritual, tudo, de muitos e muitos assuntos. É isso aí, Chantilly! É isso aí, palhaço que suco, é isso aí, mandou bem, hein? Legal, hein? Bom, agora a gente vai ouvir uma mensagem da nossa querida amiga Aisha, ela tem apenas 9 anos de idade. Olha só a mensagem que ela traz pra gente. Aí, é como você acha? Vem com a gente! Ei, você sabia que os espíritos responderam 1019 perguntas? E todas essas respostas estão aqui neste livro, o Livro dos Espíritos. E aprendemos que mesmo após a morte, a vida continua e que somos irmãos e Deus é justo e bom. É isso aí, galera, agora vamos chamar mais uma atração. Chantilly! Ei, rapaz! Ô, rapaz! Eu tô te chamando. Ai, rapaz! Quase engole meu coração, rapaz. Ah, tá, desculpa. O que foi? Quer que vem agora? Ah, sim. É a Rayane, rapaz. Ela vai falar um dos assuntos que contém no Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio. Bora assistir? Vamos lá. Quer aprender a ciência espírita? Vem com a gente! Hoje vamos falar de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das grandes dádivas concedidas por Deus ao ser humano. Ele representa a capacidade de escolher o próprio caminho e de tomar decisões que irão direta ou indiretamente moldar o nosso destino. A doutrina espírita nos ensina que, apesar de termos o livre-arbítrio, as escolhas que fazemos sempre terão consequências na nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Cada ação, pensamento e sentimento está interligado com as leis divinas de causa e efeito, que funcionam como um processo de aprendizado e crescimento. Quando fazemos boas escolhas, avançamos em nossa jornada evolutiva, nos aproximando da perfeição em que somos destinados. Entretanto, ao usarmos o nosso livre-arbítrio de maneira errada, podemos nos afastar desse caminho, criando obstáculos e sofrimentos desnecessários. A lei do livre-arbítrio está ligada ao processo espiritual e por isso nos é dado o direito de errar, mas também a chance de corrigir e crescer. Meus amigos, agora nós vamos ter agora o nosso clipe show, né? É isso aí, Chantilly? Isso! O que é o clipe show de Falando hoje? sobre o Livro dos Espíritos. Muito legal mesmo, hein? Vamos lá, bora rodar o clipe. Olha, nós estamos aqui ao lado aqui da nossa querida amiga Alice. E o Enzo! O Enzo! E o Pinso! Penso nada, Tá bom? Tá, fala assim, oi gente! Fala. Oi, gente. Oi gente! Oi, gente. Isso! Bora rodar o clipe já? Levanta a mão, se estica a mão já. Roda o clipe! Isso! Bacana! Era uma vez um livro especial, cheio de respostas, um guia genial. O livro dos espíritos veio ensinar a força do amor e o jeito de amar. Perguntas e respostas, vamos aprender. Com Allan Kardec a luz vai crescer. É o livro dos espíritos, um presente de amor, trazendo a verdade do Mestre Redentor. Quem somos nós? Pra onde vamos? De onde viemos? Como caminhamos? As leis de Deus vamos descobrir. No livro dos espíritos é só seguir. Perguntas e respostas, vamos aprender. Com Allan Kardec a luz vai crescer. É o livro dos espíritos, um presente de amor, trazendo a verdade do Mestre Redentor. Perguntas e respostas, vamos aprender. Com Allan Kardec a luz vai crescer. É o livro dos espíritos, um presente de amor, trazendo a verdade do Mestre Redentor. Quem somos nós? Pra onde vamos? De onde viemos? Como caminhamos? As leis de Deus vamos descobrir. No livro dos espíritos é só seguir.
Perguntas e respostas, vamos aprender. Com Allan Kardec a luz vai crescer. É o livro dos Espíritos, um presente de amor, trazendo a verdade do Mestre Redentor. Os Espíritos amigos vieram ajudar, com sabedoria pra nos iluminar. É doutrina de paz, de consolação, pra guiar o mundo com o coração. Perguntas e respostas, vamos aprender. Com Allan Kardec a luz vai crescer. É o livro dos Espíritos, um presente de amor, trazendo a verdade do Mestre Redentor. Com fé e estudo vamos caminhar, no livro dos Espíritos a luz vai brilhar. E cada coração que quer conhecer a paz do Evangelho. Bom, galerinha, já chegando aqui ao final do nosso quadro infantil, né, que sou... A hora do abraço! A hora do abraço! A hora do abraço! Bora ver pra quem a Alice vai mandar abraço. Abraço pra quem? Olha, meu avôzinho, Luiz Antônio. E pra quem, Renzo? Um abraço pra mamãe e papai. Isso! Sim, abraço aí! Um abraço pra todo mundo que tá assistindo! Isso, pra Dona Maria da Torre, lá no Augusto Montenegro! Isso! E também um abraço pra quem? Lá em Campina Grande, Paraíba, rapaz! Ei, rapaz! Isso! Socorro Paz, lá da Federação Espírita da Paraíba. Aê! Legal! Olha a música! Olha a música! Vamos lá! Cantar. Nosso sorriso é só começar. Uma doença muito comum que afeta pessoas de qualquer idade é a asma, que é uma doença respiratória crônica. As principais características dessa doença são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Existem fatores ambientais e genéticos que podem gerar ou agravar a asma. Como fatores genéticos, temos o histórico familiar de asma e como fatores ambientais estão a exposição à poeira, as variações climáticas e infecções virais, por exemplo. O aparecimento da asma pode estar relacionada também a problemas emocionais, afinal, corpo e alma estão tão estreitamente ligados que aquilo que afeta um acaba afetando também o outro. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, faz uma análise profunda onde nossos sentimentos desajustados geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destrói a imunidade. Joana de Ângeles também nos diz nesse livro que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. É importante saber que se mudarmos a maneira de viver ou de simplesmente ver a vida, estaremos eliminando muitos fatores de risco das doenças. O tratamento para esta doença é ofertado pelo SUS nas unidades básicas de saúde. É importante destacar que, com o tratamento adequado, os sintomas da asma podem melhorar e até mesmo desaparecer ao longo do tempo. É claro que não devemos esquecer também de vigiar sempre os nossos sentimentos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.